A gente estava falando dos apóstolos. A Bíblia fala que depois que Judas teve o fim que deu, eles lançaram a sorte e aí a sorte caiu sobre Matias. O que é isso, lançar a sorte? Em Jonas também fala de Lançaram lançar a sorte. sorte. O que é isso, lançar a sorte? Lançar sorte é realmente lançar sorte mesmo, você entendeu? Olha, Jogar vamos tirar o dados. palitinho, qual dentre nós que vai? Só que esse não é necessariamente o método de Deus. Lembrem, na Bíblia, nem tudo que Deus verbalmente proíbe, ele aprova. Há coisas que Deus tolera e silencia. Tá certo? Deus tolera e silencia, mas não é que ele está aprovando. É aquela questão da verdade absoluta, a vontade permissiva. Exato, você vontade acredita permissiva, nisso? exatamente. Então ele permitiu. Mas eu vou falar uma coisa para você aqui. Na minha opinião, o apóstolo que o Espírito Santo estava preparando para substituir Judas não era Matias. Era Paulo. E é forte, hein? Aí é outro podcast. Não, tanto é que é simples resolver isso aqui. Quantas portas existem no céu representando os apóstolos? Essa é fácil. Essa é fácil. Não. Essa Pergunta é tão fácil outra. que a gente não vai- Pergunta vai outra deixar que pra essa é 12. fácil. 12 portas. 12 portas, claro. Mas, Mas se Judas caiu e Bozeram Matias, onde é que entra Paulo aí? Então teria que ser 13 portas. E não há 13 portas, há 12 portas. Então alguém está para mais. O que é que a gente sabe mais sobre Matias? Nada. E Paulo, uma das grandes lutas de Paulo com os apóstolos foi para que o ministério apostólico dele fosse reconhecido. Que ele teve dificuldade nisso. Ele ia para Jerusalém, dar relatório, tudo E pra... o detalhe, exatamente. Buscava o reconhecimento. E aqui, em um minuto, para não estender demais na resposta, mas que isso é importante de falar para o pessoal, até para aguçar, Paulo converte a Cristo no ano 34. No ano 34, que teve o apedrejamento Se de Estevão. converte a Cristo. Ele se converte. No ano 34, ocorre Atos capítulo 9. Quando ele está indo para o caminho de Damasco, que ele cai na beira da estrada e a voz fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? É interessante que quando Paulo vai contar essa memória lá na frente ao ser julgado, Paulo fala, a voz que apareceu falou para mim em hebraico, dizendo. Por que dei esse detalhe? Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus não falou Saulo, Saulo. Se Jesus falou em hebraico, Jesus não falou Saulo, Saulo. Jesus falou Saul, Saul. Porque Saulo em hebraico é Shaul, o nome do rei Saul. E Saul estava perseguindo quem? Davi. E Deus falou assim, Saul, você está perseguindo o meu ungido Davi. E Paulo então, como um fariseu que conhecia a Torá, conhecia tudo, ele se viu na categoria do rei Saul. E o rei Saul era de Benjamim. Paulo também era de Benjamim. Era da tribo de Benjamim. Os dois da tribo de Benjamim. O primeiro perseguindo o ungido Davi, o segundo perseguindo o ungido descendente de Davi. Aí ele cai e fala, Senhor, quem és tu? Eu sou a Jesus a quem você persegue. Ele converte no ano 34. A primeira viagem missionária de Paulo vai ser no ano 49. Quanto tempo passou? Quem é bom de matemática? 14. 14 anos. Por que 14 anos? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Por que 15 anos de demora? Poxa, por que ele tanto tempo desperdiçado? Ele foi passar 3 anos e meio no deserto da Arábia para ver se o pessoal esquecia. Quando ele voltou do deserto da Arábia, os apóstolos não o expulsaram, mas também não o receberam de braços abertos. Falou assim, olha, já que você converteu, não fica aqui não, está dando muito bafafá, vai ficar lá em Damasco. Ele foi para Damasco e ficou lá, fazendo tenda, pregando lá de maneira anônima, até que quase aí 12 anos depois, 15, mas 12 anos depois dele voltar da Arábia, que Barnabé pede ao conselho dos apóstolos para ter Paulo como auxiliar dele. Aí eles vão, ele busca Paulo e o livro de Atos fala assim, então Barnabé e Saulo, Saulo e Barnabé, depois muda. Aí que ele começa a pregar. E quando ele começa a pregar, dá tanto problema, ele vem a Jerusalém, só
Tiago que o recebe e Pedro, mais ninguém. E ele fala, não vi nenhum dos que se diziam influentes. Ninguém. E pode Paulo. que várias vezes fala o seguinte, eu sou apóstolo, não de acordo com vontade de homem, nem de homem algum, mas porque Cristo... Ah, eles são apóstolos porque viram Jesus? Eu também vi, ele apareceu para mim no caminho E trabalhei de Damasco. mais do que eles. Trabalhei mais. Esses tais super apóstolos, ele ficou chateado. E quando ele estava fazendo o ministério dele, as primeiras igrejas que ele criou, plantou, deram problema. O primeiro concílio da igreja cristã, o concílio de Jerusalém, foi criado para resolver um problema que Paulo criou, que era o problema dos gentios. Imagina só, você trazer um camarada para cá, que se converteu há 15 anos, mas você sabe que o camarada era tranqueira. Ele se converteu há 15 anos, a igreja ficou com receio do que ele podia fazer, e ele tinha mais cultura do que qualquer um de nós. Aí, 15 anos depois, chega alguém e fala assim, deixa eu ir lá buscá-lo, aí, tá, busca, por conta e risco seu, Barnabé. Aí esse camarada vai e começa a pregar, brilhar. Deve ter dado algum ciúme dos apóstolos, porque eles ainda tinham esses problemas ainda, desde a época de Jesus. E quando ele cria as primeiras igrejas, dão tanto problema que a gente tem que reunir um congresso de teólogos para resolver o problema teológico que ele está trazendo. Daria um podcast só sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu